E aí, galera, tudo bem? Então, para a videoaula de hoje, eu resolvi a gente revisar energia de ligação e lei de Hess, fazendo dois exemplos que são bem abrangentes, assim, que vocês vão usar para vários exercícios. E aí, a tarefa de hoje foi uma lista de exercícios para vocês exercitarem toda essa parte da identificação, da determinação da variação de entalpia das nossas reações. Então, lá na lista vai ter como determinar a entalpia de formação, né, o ΔH, fazendo isso por meio da energia de ligação e também utilizando a lei de Hess. Então, é uma lista bem completa para vocês se divertirem aí bastante, ok? Vamos começar? Então, para começar a falar de energia de ligação, a gente já viu esse conteúdo, vai ser muito rapidinho, é só lembrar que esse tipo de energia é a energia que eu preciso para romper e formar ligações. Então, é a energia que eu vou precisar para romper a ligação de uma substância e aí a capacidade que eu tenho de captar e liberar essa energia para formar ligações novas. Isso acontece dessa forma. Então, vamos supor que a gente tinha gás hidrogênio e gás cloro que estavam reagindo entre si. Para poder quebrar essas ligações que existiam ali entre o hidrogênio, né, os dois hidrogênios e os dois cloros, foi necessário absorver uma determinada energia. E essa energia fez com que houvesse a quebra, então, dessas ligações. Por que é importante haver essa quebra? Para que a gente possa formar, então, agora substâncias novas. Então, agora é possível formar aqui o HCl ou duas moléculas, né, de HCl. Então, foi necessário então absorver energia para quebrar os reagentes e aí liberou energia para se formar os novos produtos. Ok? Lembramos? Então, vamos para o exemplo. Então, aqui nesse exemplo, a gente vai calcular a variação de entalpia da formação do HCl. E ele já deixa explícito lá no exercício que vocês fariam, que deveria ser feito por meio da energia de ligação. Então, o que ele te dá? Ele te dá uma tabelinha, e nessa tabelinha ele já dá o tipo de ligação que vai acontecer e o valor dessa energia de ligação. Então, a ligação entre hidrogênio e hidrogênio tem um valor de 435,6. A ligação entre cloro-cloro tem um valor de 243 e a ligação hidrogênio-cloro um valor de 431 kJ por mol, ok? Aí ele te deu também a reação, que é H2 mais Cl2 reagindo entre si para formar 2HCl. Então, a primeira coisa, eu vou tentar fazer a mão aqui para vocês entenderem o que a gente está fazendo, mas depois eu vou deixar ele mais bonitinho. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir essas substâncias, é mostrar o tipo de ligação que está acontecendo entre elas. Então, você vai pegar lá, o H2 quer dizer que são dois hidrogênios ligados entre si, né? Por isso que é H2, é hidrogênio ligado com hidrogênio. E aí nós temos o Cl2. Cl2 é a mesma coisa. É o cloro ligado com ele mesmo. Ah, professora, mas como é que eu sei quantas ligações cada elemento faz? Olha na tabela periódica. O hidrogênio está lá na primeira coluna. Então, isso já indica que ele vai fazer uma ligação. O cloro está lá na coluna 7, na família 7A, no coluna 17. Né? Lembra lá da quantidade de elétrons que existe em cada grupo? Como ele pertence à família 7A, indica que ele tem 7 elétrons. Pela regra do octeto, os elementos se tornam estáveis quando eles têm 8 elétrons na sua camada de valência. Como o cloro tem 7, ele precisa fazer só uma ligação para poder obter mais um elétron que ele precisa pela regrinha do octeto para estabilizar. Por isso que o cloro faz uma ligação, ok? Tanto faz se é com outro cloro ou com outros elementos. Ele simplesmente só faz uma ligação, assim como o hidrogênio. E aí, a gente abriu esses dois e agora nós vamos... Opa, deixa eu apagar que ficou feinho. Agora nós vamos continuar a nossa equação. Deu origem a HCl. Então, o hidrogênio faz uma ligação, o cloro também, então eu tenho HCl. Só que eu tenho 2 HCl, então você vai fazer 2 vezes esse tipo de ligação. Pegaram? Ficou mais tranquilo agora? Então, vamos continuando. Então, aqui está a nossa reação, né? Que a gente fez.
E aí a gente já abriu as ligações aqui, ok? A mesma que a gente fez a mão atrás ali. Agora eu venho e coloco os valores das minhas ligações, que são aqueles valores da tabela, tá? Tá aqui embaixo, ó. Cloro, cloro, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, cloro. Então agora a gente começa a substituir a ligação pelo valor da ligação. Então, hidrogênio com hidrogênio, eu só tenho uma ligação. Então eu coloco a contagem para depois vocês não se perderem. Uma ligação do tipo cloro-cloro e duas ligações do tipo HCl. Agora nós vamos para os valores. A ligação hidrogênio-hidrogênio tem o valor de 435,6. A ligação cloro-cloro, 243. A ligação HCl, como são duas, é 2 vezes 431. Então, o valor total dessa ligação é de 862 kJ, ok? Então, nós conseguimos encontrar ali 678,6 kJ de energia que foi absorvida pelos reagentes e 862 de energia que foi liberada para formar os produtos. Então, a gente já tem os dois valores principais, o valor dos reagentes e o valor do produto. Continuando aqui, agora a gente substitui, né? Já coloca os valorzinhos que nós conhecemos e a gente vai colocar o sinal. Como a energia é absorvida, então esse valor passa a ser positivo. Como a energia liberada é exotérmica, ela passa a ser negativa. Então, a gente só coloca esse valor na frente do número. Né? E agora a gente sabe que como a quantidade de energia liberada aqui pelo produto é maior que do reagente, eu sei que essa reação vai ser exotérmica. Então, o valor absoluto, o valor da variação de entalpia vai ser esse aqui. Você pega lá o valor do teu reagente menos 862, né, que foi o valor que nós encontramos para o produto. É menos porque eu sei que ele liberou essa quantidade de energia, né? A mesma coisa que eu colocasse mais aqui e menos aqui. Absorve positivo, libera negativo. Continuando, eu vou ter então menos 183,4 kJ de energia de ligação para essa reação, ok? Não é difícil, né? Agora é só exercitar, abrir as ligações e substituir os valores. E aí nós vamos para a lei de Hess. O que é a lei de Hess? É uma forma de você calcular a variação de energia utilizando qualquer caminho. Ou você pode ter uma única equação, que é o que a gente chama de equação global, ou a gente pode ter as várias etapas aí até chegar na mesma equação. Lembra que na aula passada eu coloquei uma imagem? Você tinha o caminho do acampamento A para o B, que era um caminho em linha reta, e a outra era um cheio de curva. Só que os dois levavam para o mesmo lugar. Então a lei de Hess ela trata disso. Independente de quantas etapas tem a minha reação, né, que ela possa acontecer de uma vez só ou várias vezes até chegar na equação global. O que interessa para a lei de Hess são os estados iniciais e finais, são os reagentes e produtos. É eu saber quem permanece na minha reação ou na minha equação global, independente de quantas reações eu tenha no meio do caminho, ok? Então, para exemplificar, né, como utilizar a lei de Hess, eu sei que a gente já fez na aula passada, mas é sempre bom a gente revisar isso aqui. Eu vou utilizar essa questão da FUVEST. Ela fala que, de acordo com os dados, ela deu duas equações aqui. Uma eu tenho o carbono grafite reagindo com hidrogênio formando metano, e essa reação libera 18 quilocalorias. E a outra eu tenho carbono no estado gasoso, reagindo com hidrogênio, gás hidrogênio, e formando metano. E essa reação, ela liberou muito mais energia. Então, quer dizer que é mais difícil de acontecer. E aí, o que ele quer saber? Qual é o calor em quilocaloria envolvido na vaporização de 120 gramas de carbono grafite? Então, a equação global está escrita aqui. Ele quer a equação de vaporização de carbono grafite. O que é a equação de vaporização? É o carbono grafite sendo transformado em vapor, em carbono gasoso. Então, essa é a nossa equação global.
Se for só a vaporização do carbono grafite, não vai ter no meio dessa reação nem hidrogênio, nem metano, nem gás hidrogênio, nem metano. Então, eu sei que a minha equação global só vai ter o carbono grafite sendo transformado em carbono gasoso. Então, eu sei quem que vai ter que desaparecer dessas reações, ok? Então, vamos passo a passo. Então, essa é a nossa equação global, a vaporização do carbono grafite em carbono. E eu não sei qual é a variação de entalpia desse tipo de reação. Eu só tenho a entalpia das intermediárias. Eu não tenho da equação global. As equações intermediárias são essas que ele já me deu. Carbono grafite, que libera menos 18, e o carbono gasoso, que libera menos 190. E eu tenho que pegar essas duas equações e transformar ela na minha equação global. Vamos começar? Então, aqui eu já tenho as minhas duas equações. E aqui embaixo eu sempre deixo para vocês a equação global, que é o resultado, né, do nosso problema. Eu sei aonde eu tenho que chegar. O problema é saber como chegar lá. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, se eu for analisar aqui a minha equação global, eu tenho o carbono grafite como reagente e o carbono no estado gasoso, ele tem que ser meu produto. O que eu consigo visualizar? O carbono gasoso está como reagente, então eu vou ter que inverter essa segunda equação. Eu tenho que mudar o lado, porque eu preciso do carbono no estado gasoso como produto, né? Como o vapor, é isso que ele quer, a vaporização do carbono grafite. Então, o que acontece agora? A primeira equação permanece igual, né? Não precisou sofrer alteração, ela está com os lados que eu preciso, que é o carbono grafite no início, e a segunda eu inverti. Então, agora eu tenho CH4, que reage e forma carbono no estado gasoso, mais gás hidrogênio. Lembra que quando você inverte uma equação, você também inverte o sinal. Então, antes era negativo, agora passa a ser positivo. Agora eu já posso cortar quem eu não preciso. A minha equação global não permite que eu tenha gás hidrogênio, então eu corto porque eles estão em lados opostos e na mesma quantidade. Então ele vai desaparecer. Mesma coisa funciona para o gás metano, CH4, CH4. Estão em lados opostos na mesma quantidade, então desaparece. Quem que vai descer da minha equação que sobrou aí? O carbono grafite, dando origem ao carbono gasoso. E isso, aí eu vou pegar os 190 menos 18, né, que você tem positivo, e vai ter uma variação de entalpia de 172 quilocalorias. Tranquilo? Não é difícil, né, gente? Só que não terminou ainda. Então, eu tenho aqui a nossa equação global. Nós encontramos a variação de entalpia em relação à vaporização do carbono grafite, só que olha o enunciado. Ele quer saber o calor em quilocaloria envolvido na vaporização de 120 gramas de carbono grafite. Então, ele deu a massa molar do carbono. Então, o carbono, independente do estado alotrópico dele, pode ser grafite, pode ser diamante, estando no estado gasoso ou não, ele vai ter sempre a mesma massa. Porque isso é tabelado, né? Isso é pela tabela periódica. Então, o carbono grafite tem 12 gramas. Isso está lá na tabela periódica. Então, eu sei que 12 gramas absorvem 172 quilocalorias. É isso que a equação está me dizendo. Só que ele não quer saber para 12 gramas. Ele quer saber quanto de energia vai estar envolvida quando eu tiver 120 gramas de carbono grafite. Então, a gente vai fazer a nossa regrinha de 3. 120 vezes 172, que vai ser dividido por 12. Isso vai dar 1.720 quilocalorias. Nem precisaria fazer, né? Se a gente for usar a lógica, 12 gramas absorve 172, 120 é 10 vezes esse valor. Então, eu vou ter 10 vezes 172, vai dar 1.720 quilocalorias. Ok, pessoal? Então, para a aula de hoje, foi essa revisão aqui, para vocês refazerem os exemplos, os exercícios, e agora vai uma lista lá de exercício bem massa para vocês fazerem. Ok? Qualquer dúvida, me chama. Até a próxima aula.